Colocar uma música pra gente. Olá, boa tarde. Tem gente chegando aí, tudo bem, Moisés? Seja bem-vindo para nossa live de hoje. Esperar um pouquinho, o pessoal deve estar chegando. Agora acho que são 5 horas em ponto, exatamente. Enquanto isso a gente vai ouvindo uma musiquinha aqui. Ó, legal, o pessoal tá chegando aí, muito bom. Sejam muito bem-vindos. O nosso tema vai ser muito legal. Vamos falar de algumas coisas voltadas ao autoconhecimento, voltado a saber um pouco mais de como que a gente funciona. Então acho que vai ser um tema aí que vai, pelo menos, acho que vai interessar aí, o pessoal vai curtir. Vamos dar mais um tempinho, tá, pessoal? E vamos aguardar aí o pessoal chegando. Olá, Dilson, seja bem-vindo. Semana passada eu falei aí que... Oi, Marise. Eu falei que os homens não estavam... tinha poucos homens na live na semana passada. Aí hoje, os 3 primeiros aí são homens, né? Gênero masculino aí. Tudo bem, Marise? Tudo bem, querida? Vamos esperar mais um pouquinho. Tá bom o volume, gente? Vocês me ouvem bem? A imagem tá boa? Marise, me dá um toque aí. Como é que tá? Oi, Vanessa. Tudo bem, querida? Tudo bom? Vanessa, tu que é experiente aí nas lives, como é que tá o... Eu botei uma musiquinha aqui pra gente começar, já começar mais tranquilos. Mas a imagem tá ok? Daqui a pouquinho já vamos começar, tá, gente? A Marise tá me dizendo aqui que tá tudo ok. Obrigada, Marise. Gente, vou começando, deixa eu só tirar aqui o volume da música pra gente começar, né? Conseguir aqui fixar o tema da live e a gente vai começando, vamos conversando, o pessoal tá chegando aos pouquinhos. A gente sabe, bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Jonéia Gonçalves, sou psicóloga, né? Trabalho com consultório, com a área clínica, atendimento de adolescente e adulto. E também dou palestras em empresas e desses temas de desenvolvimento humano, né? Enfim, de autoconhecimento, tá? Bom, e eu escolhi, né, esse tema aqui porque eu achei importante a gente falar um pouco sobre, entender um pouco sobre... Oi, Tânia, tudo bem, Cris? Sejam bem-vindas, queridas. Para a gente poder falar um pouco de como é que funciona a questão do temperamento, né? Porque às vezes a gente... Oi, Angélica, tudo bem? Eu comecei falando aqui o porquê que eu escolhi, né, esse
esse tema, temperamento, personalidade e caráter. Eu vejo que isso é bem importante para a gente entender um pouco mais e conhecer um pouco mais. Claro que na minha prática em consultório isso é muito importante, porque a gente também investiga sobre isso, tenta compreender mais o contexto do paciente nesse sentido, né? Obrigada, Cris. Que bom que você está aqui. Contribua também, você é uma excelente psicóloga, trabalha muito com desenvolvimento humano, né? Cris Maia trabalha com capacitação, então ela tem uma vasta experiência, né? Foi minha professora aí, né? Na minha trajetória também profissional, um momento aí da minha vida, e então, enfim, ajuda também aí, Cris, tá? É muito bem-vindo. Muito bem-vindo às suas colocações. Então eu estava falando, o Francisco, eu vou parar de dar oi, senão eu vou ficar dando oi aqui. O pessoal do Press também aí. Legal. Então, gente, assim, por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi o tema temperamento, personalidade e caráter porque eu estava falando para vocês que para mim é muito importante em termos de investigação. A gente trabalha com isso, a gente avalia o paciente nesse sentido, né? Então, assim, claro, como isso é um tema, né, da minha prática profissional, mas aí, gente, por que eu acho importante falar para as pessoas, e assim, ó, quem está acompanhando as minhas lives, ou quem não está acompanhando, quiser olhar depois lá no meu canal do YouTube, tem todas as lives que eu tenho feito nesse tempo da pandemia, muitos com a Roberta, né, e a gente fala muito sobre a questão do temperamento, né, a importância de a gente entender o temperamento na formação da nossa personalidade. Né? E também entender um pouco de caráter, por quê? Porque é muito confuso esses temas. Eu digo para vocês, já foi confuso para mim também. Né? Tá, mas isso é o temperamento da pessoa. Não, isso é da personalidade dele. Mas o que é personalidade? Caráter e personalidade é a mesma coisa? Né? Então a gente confunde. Né? Então, assim, a pessoa é do temperamento, ele é assim mesmo, isso não muda. Né? Enfim, então a gente fica igual o avô, igual a tia, esse é o temperamento e aquilo. Mas assim, tudo tem um nome certo, né? E tem um funcionamento, uma dinâmica específica. E é importante a gente entender o que uma coisa tem a ver com a outra, o que uma coisa influencia na outra, o que vem primeiro. Vem o temperamento, vem a personalidade, vem o caráter, né? Isso tem uma ordem no desenvolvimento humano, desde antes de nascer, porque tem fatores genéticos envolvidos nisso tudo, né? Tem herança genética. Então, assim, gente, eu achei muito importante e quis realmente trazer esse tema, porque eu acho que a gente precisa entender melhor. Entender também qual é o nosso temperamento, como estrutura a nossa personalidade, se tem coisas que a gente precisa rever, melhorar, né? E que tipo de caráter eu tenho também, né? Então, aqui nós não vamos fazer testagem nenhuma, não é a minha ideia. A minha ideia é conceituar para vocês e falar um pouco da interação desses três, tá? Então, assim... Então, aí, para quem está chegando, acho que o pessoal já pegou um pouco, mas quem não souber, a gente perguntem, né? Compartilhem nos aviãozinhos ali para a gente poder ter mais pessoas entendendo sobre esse assunto. Mas nada que eu vou findar aqui que eu não possa trazer em algum momento, certo? Ou encaminho depois para as pessoas assistirem, né? Depois, que eu acho que é um conteúdo que eu acho que vale a pena, tá? Então, o que é importante a gente entender, assim, ó? O temperamento, nós seres humanos, a gente tem esses três aspectos, né, do nosso psicológico, do nosso emocional. O temperamento, a personalidade e o caráter. E todo o tempo isso nos permeia. Todo o tempo isso está, de alguma forma, influenciando nas nossas interações, né, nas nossas relações, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de sentir. Tá? Então, é muito importante que a gente consiga entender melhor isso, até para que a gente consiga fazer a nossa autorregulação, que a gente fala, né? Mas como é que eu vejo que isso é do meu temperamento, que está agora um pouco mais proeminente, né, a minha personalidade, ela acabou que o meio onde eu fui criado, ou, né, as minhas, enfim, as coisas que foram desenvolvidas comigo, diante do meu meio, acabaram levando eu mais para esse tipo de comportamento. Então, é muito importante a gente entenda, né, essa dinâmica, tá? E que a gente, então, possa ter isso mais claro para fazermos a autorregulação, né? Como é que eu me autorregulo, né? Eu não consigo me regular se eu não entendo o que está acontecendo comigo, se eu não sei de onde vêm as coisas, tá? Então, é nesse sentido que eu falo. Aí, assim, aí a pessoa pode perguntar assim para mim, tá, mas tudo isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, vai me ajudar a ser um adulto mais saudável? Com certeza, sim, assim, sim, total, né? Então, quanto mais eu entendo isso, mais eu me capacito e melhoro a minha forma de ser, de existir, né?
como um adulto, né? Como uma pessoa saudável, ou um adolescente, enfim, um jovem, né? Seja o que for. A gente pode ser idoso, a gente pode qualificar aí a nossa personalidade, temperado pelo nosso temperamento, né? E as nossas atitudes, o nosso caráter, tá? Então, em algum momento eu vou estar lendo aqui para vocês, porque eu trouxe pontos que eu acho bem importantes e eu não gostaria de deixar nada de fora, tá? Então, eu vou estar, algum momento aqui, trazendo para vocês. Então, o que é o temperamento que eu acho que é importante, tá? Ele é uma base que vai determinar fortemente uma base biológica, porque o nosso temperamento, ele é inato, ele é herdado, certo? E ele vai ter uma influência sobre a nossa personalidade. Mas veja bem, nós nascemos com o nosso temperamento. Eu vou falar dos tipos depois para vocês, certo? Na medida que eu nasci, né? Comecei a me interagir com o meio, né? Tô lá no mundo com a minha mãe, com meu pai, com meus cuidadores. Eu vou desenvolvendo a minha personalidade. E esse temperamento, ele vai totalmente conectado com a formação da minha personalidade. Ok, gente? Tá dando para acompanhar o que eu tô falando? Tá confuso? Me parem, Janaia, não entendi, explica de novo isso. Eu volto, explico, não tem problema, tá? Mas o que é básico pra gente entender agora? O nosso temperamento, ele vai ter influências, né? Ele vai dar aí alguns caminhos para a formação da nossa personalidade, que é constituída pelo nosso ambiente, pelas pessoas às quais a gente se relaciona desde bebê, certo? Bom, então o que acontece? A gente nasce com um tipo de temperamento determinante, né? E ele vai estar aparecendo constantemente na nossa manifestação. Ok, Cris? Obrigada. Que bom que tá bem claro, tá? Bom, a partir da formação da minha personalidade, o que acontece com o meu temperamento? Meu temperamento pode ser exaltado, fortalecido, ele pode ser reduzido, porque nós temos temperamentos, tem alguns tipos, então assim, às vezes a minha criação, né, ela pode fomentar aquele meu temperamento ou ela pode diminuir, tirar a intensidade daquele temperamento, tá? O temperamento, gente, uma coisa importante vocês entenderem assim, esse temperamento é muito ruim, esse temperamento é mau. Não existe temperamento ruim ou bom, né? Temperamento mau, temperamento errado, certo? Não existe temperamento, não existe esse tipo de conceito. Existe o temperamento da pessoa que vai trazer vantagens e desvantagens, certo? Então é muito importante que a gente conheça, por exemplo, quem nos cria, que entenda, que conheça qual é o nosso temperamento. Porque a gente pode ter um temperamento parecido, por exemplo, entre irmãos, podemos, mas a maneira com que eu vou agir, reagir, como que a pessoa vai lidar comigo, já vai dando um formato diferente. Por isso que nós somos únicos. Cada um é diferente do outro. Mesmo sendo filhos, mesmo sendo gêmeos, que depois eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então é muito importante isso, que a gente consiga entender assim. Tem um temperamento e aí as coisas vão se delineando conforme a minha interação com o meu meio, com a minha família, né? Com as pessoas às quais eu convivo. Certo? Aí olha uma coisa bem importante. O temperamento, ele vai mostrar, por exemplo, para quem cria uma criança, tá? Para quem educa, para quem está cuidando ali na fase 0 ano, ele vai dar o tom das necessidades que uma criança tem diante daquele meio que ele está. Né? Então, deixa eu tentar explicar melhor assim. Uma criança, por exemplo, tímida, tá? Que é um tipo de temperamento. Ela vai, às vezes, exigir mais ou menos no seu meio. Um bebezinho tímido, mais passivo, né? Mais calmo, ele vai exigir menos. Ou às vezes ele vai exigir mais. Então veja que aí começa as demandas, as necessidades emocionais de uma criança, desde bebê, ela começa a trazer informações através do temperamento. Por isso que é muito importante os pais conhecerem o temperamento dos seus filhos. Conhecer os seus também, fundamental, né? Um pai e uma mãe possa conhecer o seu temperamento, de onde que vem, né? Veio mais de um avô, veio mais de um tio, porque tem o fator genético, como eu falei, do temperamento. E qual é o meu temperamento quando eu estou criando uma criança, né? Quando eu estou educando uma criança, e qual o temperamento possível daquela criança que está comigo, né? Seja na escola, seja na família, né? Mas primeiro núcleo é a família, né? O ambiente familiar. Então, qual é o temperamento daquela criança ali?
né? É uma criança, né, que é mais irritadiça, mais irritável, é uma criança mais ansiosa, porque tem os bebês já nascem com um bebezinho mais ansioso, um bebezinho mais, né, mais alegre, tem. Então, como que é? Isso vai trazer a demanda para os pais. E se os pais, os cuidadores, não estão atentos a essa demanda, a coisa começa, pode ir para um caminho que às vezes não é tão eficaz, vamos colocar essa palavra, e que podem trazer problemas no futuro, tá? Na adolescência e na vida adulta, né? Pra gente ir para uma personalidade formada mais disfuncional ou mais funcional. Então, vocês estão entendendo como é que é a questão do temperamento? Gente, ok até aqui, tá dando pra entender o que eu tô falando sobre o temperamento, assim, dá pra clarear o que, puxa, mas esse temperamento é isso, então. Algo inato, algo que influencia a minha personalidade, algo que vai dando indícios da minha tendência de funcionamento para minha família, então a família precisa estar atenta ao meu temperamento, né, e não colocar assim tudo igual, porque não somos iguais, temos temperamentos completamente diferentes. Eu sei que tem pessoas aqui que têm mais de um filho, né? Conheço algumas pessoas aqui que têm mais de um filho, né? Enfim, ou tem sobrinhos, enfim, e sabe, né? Nossa, né? Aquela coisa, é filho do mesmo pai e da mesma mãe, são tão diferentes, né? Ou, nossa, é o temperamento do avô dele, é o temperamento, né? Não tem nenhum problema quando a gente vai fazendo essas associações, porque é assim que a gente vai identificando, tá? A gente só não pode rotular. Dizer assim, esse temperamento e deu. Porque o temperamento ele pode ser aumentado, intensificado ou reduzido, né? Ele pode ser mais ou menos expresso. Vai depender da formação da personalidade dele, que eu vou falar depois como é que a personalidade se forma. Ok, gente? Então, acho que dessa parte, ok, assim, do que eu queria falar pra vocês, um pouco mais. Então, falei que não é bom nem ruim, né? Traz vantagem e desvantagem, né? E aí ele vai também trazer aí a sustentação para a questão da personalidade. Esses dias eu estava fazendo uma aula, né? Um curso que eu estou fazendo online, né? E de uma formação que eu estou fazendo, e a professora falou uma coisa que eu adorei. Ela falou assim, ela está falando sobre isso, né? E ela está falando assim, o temperamento, só para né, as pessoas entenderem, é como se fosse o terreno e a personalidade é a casa que vai ser construída em cima desse terreno. Olha que importante, gente. Porque assim, ó, o temperamento sendo o terreno onde vai ser construída uma casa, que é a minha personalidade, as duas coisas são importantes. Eu não faço uma casa sem um terreno, sem uma base. Certo? Né? Eu não posso ter só o terreno. Se eu quero constituir alguma coisa, eu quero concretizar alguém, eu quero formar alguém, concretizar uma casa, formar alguém, fazendo a analogia, eu preciso, né? Eu preciso construir algo. E a personalidade, ela se constrói, ela se constitui, tá? Ok, gente? É boa essa analogia, né? Eu gostei muito dessa comparação que a professora fez aí. Eu achei bem legal de entender. Acho que eu nunca mais vou esquecer desse conceito. Um outro conceito que ela usou que eu achei muito fofo, que ela falou assim, ó, o temperamento é o tempero, né? A Cris aqui já falou, temperamento, terreno, a casa, a personalidade. Genial. É isso mesmo, tá? Então, veja, a gente precisa, né, ter esse temperamento, esse terreno claro, né? Porque onde que eu vou construir a minha casa? Num terreno que não conheço direito? Num terreno que às vezes está, né, meio, né? A terra está muito fofa, né? Então eu vou construir uma casa mais assim, mais torta, mais sem sustentação. Eu preciso conhecer bem o terreno. A gente usa até essa expressão, né? Preciso conhecer bem o terreno para fazer o investimento, né? É isso mesmo. Então, só que um bebê, uma criança, ele tá na mão de um adulto, de um cuidador, de professores, da escolinha. Então, é muito importante que o adulto que vai formar uma criança, ele saiba, né, qual é o terreno, né, que já está ali, porque ele nasce com a criança, o temperamento, certo? Ok, gente? Gostaram dessa dica? Eu vi que a Tânia Bock também gostou aí, né, e a Cris aí. Acho que define bem, certo? Gente, vamos lá, perguntas, fiquem à vontade, tá? E aí, assim, como a gente avalia o temperamento, certo? Algumas hipóteses, tá?
Não há, assim, ó, de dimensões de temperamento emocional, tá? É assim, então eu trouxe para vocês os quais eu me baseio dentro da teoria que eu estudo e dentro do material teórico que eu estudo, que eu me baseio para trabalhar, né, na área clínica da psicologia, porque eu vejo assim que deu mais um leque de possibilidades, 7 dimensões de temperamento, e cada dimensão ela tem detalhes, entende? A Tânia estava falando aqui sobre o conceito. Não, Tânia, é super comum a gente confundir temperamento com personalidade, com caráter. É salada de frutos total. Então a gente tem que saber o que é banana, o que é laranja, o que é mamão, né? Não dá pra gente embolar tudo aí. Isso ajuda muito a gente a clarear as coisas, né? E também a gente não fazer julgamentos errôneos com a gente mesmo e com as pessoas, né? A gente saber o que é de base e o que a gente muda, né? E a gente pode mudar a nossa personalidade. Isso é muito legal, né? Mas então, voltando para a questão, assim, o que eu trouxe para vocês, alguns tipos de temperamento que foram pesquisados cientificamente e através, assim, de observações clínicas com o paciente, né? Enfim, com pessoas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu tô falando que cada dimensão dessa que eu vou mostrar para vocês, né? Desses tipos, desses 7, a gente vai sempre grupalizar. Então, dentro de um tipo, eu tenho algumas características que eu vou, na avaliação, por exemplo, de uma pessoa, eu vou ver assim, tende mais para isso, tende mais para esse ou esse tipo de temperamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Eu digitei e eu queria ver se vocês conseguem ver. Olha só, gente, vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Dá para ver, gente? Ó, aqui, ó. Não sei se não fica o contrário, né? Aqui, por exemplo, ó, tem o instável e o não reativo. Vocês estão conseguindo ver? O instável e o não reativo. Ele está invertido, né, gente? Tá? Ele está invertido, então mas eu vou tentar falar para vocês, tá? Então vamos pensar aqui, o instável e o não reativo. O que isso quer dizer, Joné? Uma dimensão de temperamento, né, desse 7 que eu vou falar, eu sei, está invertido, ok, mas eu vou falar. O instável e o não reativo. O que é uma criança com um temperamento instável e uma criança com um temperamento não reativo? Aquela criança que às vezes ela é muito instável na sua manifestação emocional, nas suas reações. Uma hora ela gosta, uma hora ela não gosta, uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Mesmo o bebezinho, tá, gente? Sabe? Uma hora ela quer comer, outra hora ela não quer comer. Então tem uma instabilidade ali que a mãe, o pai, o cuidador não sabe muito bem como é que ele vai reagir, tá? A determinados estímulos. O não reativo é aquele temperamento que é o contrário, né? Não reage, é mais, né? Aceita melhor, não é reativo, não reage tanto aos estímulos, mas não porque é apático, mas porque tem mais uma tranquilidade maior ali do que o instável, tá? Mais inquieto, vamos colocar assim. Tem o distímico e o otimista. O distímico é que tem um padrão mais depressivo, assim, mais melancólico, mais triste, certo? Esse é o distímico, tá? Um padrão de temperamento distímico é isso. E o otimista é aquela criança que é mais, né, mais animada, mais, né, que tem mais, assim, mais ativo, né? Então é mais o temperamento otimista de uma criança. O ansioso, não precisamos falar muito do que é um temperamento mais ansioso, aquela criança também que é inquieta, também que está sempre, né, solicitando, querendo alguma coisa, né? E o calmo, que seria o contrário, certo? Ok? Não, Cris, não, acho que não vai dar pra gente fazer essa comparação aí, mas eu vou falar do colérico depois, tá? Que é uma outra definição de uma outra teoria. Mas não vamos fazer essa relação agora para não confundir a cabeça, tá? Mas depois eu te falo. Que a Cris está aqui com uma outra teoria também de temperamentos e eu vou trazer para vocês. Eu tô falando de um tipo, tá? Então eu falei do instável e o não reativo, o distímico e o otimista, o ansioso e o calmo, tá? O obsessivo, que é às vezes aquela criança que é mais, né, que é mais detalhista, que é mais metódica, né, que é mais né, exigente, né? E aí o distraído que menos preocupado, mais ok, tudo bem, né? Claro, às vezes no bebê não dá pra ver muito esse tipo de temperamento, mas ali depois de 1 aninho, 2, já dá pra ver um pouco mais, tá? Mais claramente.
Tem o passivo, o temperamento passivo e o agressivo, tá? Que é aquela criança que realmente é mais passiva, aceita mais, né? E o agressivo é aquele que reivindica mais, que fica raivoso, que às vezes fica, né, odioso e faz a birra. Então, é um temperamento mais agressivo, tá? O irritável, né? Aquela criança realmente mais irritadiça, né? E aquela que tem um temperamento mais alegre, tá? Mais disposto, né? Mais divertido, tá? E aí temos o tímido e o sociável, né? Então, aquele mais introvertido, mais retraído, né? E o sociável, que é mais para fora, né? Que expressa mais, né? Mais espontâneo. Gente, eu sei que é bastante coisa, eu posso disponibilizar para quem quiser depois, onde achar isso na teoria, eu posso mandar cópia para vocês, postar no meu story para vocês terem, sem problemas, tá? E ainda vai ficar no IGTV também para vocês ouvirem se quiserem, mas eu fico super à disposição também para falar mais disso com vocês. Então veja que a gente tem aqui 7 dimensões, e vocês viram que um é o contrário do outro, então é mais um, mais outro. E sempre um temperamento é mais forte em cada um de nós, não que a gente não tenha um pouquinho do outro também e tal, mas sempre tem um que é mais proeminente, que aparece mais no nosso funcionamento, tá? Desde bebê, certo? E se a gente for pensar, isso tem a ver, muitas vezes, ou com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, com a nossa tia, né? Porque tem o fator aí hereditário, o fator genético, tá? Eu vou falar para vocês também, aí a Cris, agora eu vou entrar na pergunta da Cris Maia, ela perguntou assim, Jonéia, o colérico é o mesmo que, né? Ela perguntou aqui. Então, vamos falar de 4 que são de uma outra teoria, que na verdade foi Hipócrates que falou disso, Hipócrates, assim, né, anos atrás, ele falou de 4 tipos de temperamento, já se falava disso, né, e aí ele falou desses 4 que são super conhecidos e muita gente conhece mais essa teoria, que é o sanguíneo, né, que é a pessoa alegre, comunicativa, mais despreocupada, o colérico, que é o impetuoso, que tem mais liderança, aquele que é mais intenso, às vezes ele é mais rude na sua manifestação. O melancólico, né, que é o pensador, o criativo, o pessimista, tá? E o fleumático, que é o equilibrado, o controlado, o mais passivo, tá? Então, só para vocês saberem também que existem outras linhas que defendem outras ideias de temperamento, tá? Eu utilizo para avaliação e para ajudar os meus pacientes nessa interação entre personalidade, caráter e temperamento, o modelo que eu falei antes para vocês, tá? Mas se a gente pensar e for estudar esses 4 aqui, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, a gente vai ver que aqueles que eu falei, eles têm relação com a que eles disse, tá? Ok? Tem relação sim, então dá pra gente... Porque na verdade a teoria vai se qualificando, se ampliando e tal, certo? Mas eu vou disponibilizar essas 7 dimensões sim, Cris, pode deixar que eu vou te passar isso. E vou passar para quem quiser, tá? Eu acho que é bem legal, né? E eu me baseio mais nesse tipo, tá? Deixa eu ver, gente, o nosso tempo aqui. Ah, já são 5h30, nossa, vamos passar rápido, tá, gente? Então, é isso aí. Então, o pessoal aí tá chegando. Ai, gente, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão comigo. Eu achei assim, vai ter hoje um público pequeno, porque é véspera de feriado, as pessoas, né, de repente agora tá mais calorzinho, as pessoas estão podendo sair um pouquinho mais para ir no parque e tal. Que legal que vocês estão aqui, fico contente. Eu vou tomar um chazinho porque minha garganta secou. Falei demais. Gente, podem me perguntar aí, podem trazer as suas ideias, o que vocês também pensam sobre isso, ou não pensam, ou gostariam de saber. Tá? É um prazer falar com vocês aqui. Vamos lá, então. Como que a gente avalia o temperamento? Jonéia, tem alguma forma, alguma medida exata para avaliar o temperamento de uma pessoa? Não, não tem. Dizendo, certamente você é uma pessoa tímida, certamente você é uma pessoa distímica, certamente você é uma pessoa alegre de temperamento. Não, não tem. Nós psicólogos não temos uma medida, né, para isso, não tem... Tem alguns testes que se faz e tal, né, que levam para tendências. Então, o que a gente pode ser? A gente não pode avaliar com certeza o temperamento de uma pessoa. Nem quando ela é pequenininha, nem quando ela é adolescente, nem quando ela é adulta, tá? Mas a gente pode investigar, tá? Investigar, tá? Então, isso é possível. A gente pode investigar a tendência do temperamento e a influência que isso pode ter, por exemplo, uma criança, para orientar melhor a família, muitas vezes, né? Às vezes uma terapia infantil, ou os pais precisam de orientação para pais, né? Para criar seus filhos. Então, dá para a gente trazer algumas investigações e ver, tá?
A Conceição perguntou aqui. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco como é que a gente faz isso como psicólogos, né? Como é que a gente investiga isso, tá? A Conceição perguntou se pode ter misturas de temperamento. Sim, a gente tem sim, né? Se você parar para pensar naqueles que eu falei antes, ali das 7 dimensões, você vai ver assim, mas eu tenho um pouco de um temperamento ansioso e um pouco um temperamento... Vamos pegar um exemplo aqui só para explicar para Conceição e já ajuda para todo mundo aí. Eu tenho assim, às vezes eu tenho uma coisa meio ansiosa e um pouco distímica, assim, eu sou mais tristonha e também ansioso, ou não, eu sou passivo e mais deprimido. Tem, mas sempre Conceição, vai predominar na manifestação daquela criança, daquela pessoa em relação ao temperamento dela, tá? Isso vai permeando a vida inteira. Muito importante, eu quero reforçar para vocês que um temperamento, ele não determina quem eu vou ser. Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Não, porque o temperamento, ele não determina. O que determina a nossa forma de pensar, sentir e agir, nos comportar com o nosso mundo, na vida, né, quando a gente vai ficando grande, né, adulto, é a nossa personalidade, tá? É a nossa personalidade. O caráter ele vai dar um tempero aí, que eu vou explicar depois para vocês, mais no final. Mas assim, ó, o temperamento não determina, entende? Por isso que a gente tem que cuidar, porque como ele é o terreno, a gente tem que ver onde que a gente vai construir a personalidade, onde a gente vai construir a casa. Tá bom, Conceição? Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, tu me pergunta, tá? Que a gente vai, se não aqui na live, a gente vai depois ajudando a pensar sobre isso. Então, assim, como que a gente consegue investigar tendências do tipo de personalidade, do tipo de temperamento de uma pessoa? A gente olha no histórico detalhado da vida da pessoa em termos de história familiar, né? Como são os avós, como são né? Como é que são os pais. Então a gente faz um histórico detalhado para ver como é que é toda a história dessa pessoa. Né? A pessoa está adulta, lá me procurou, tem 20 anos de idade, tem 30, sei lá, com a idade que for. Então, né, eu quero conhecer um pouco mais do meu temperamento. Ok, então vamos ver, vamos investigar. E aí a gente consegue ver qual é o temperamento da pessoa, tá? Mas aí tem toda uma investigação, toda uma entrevista, todo, né, um acompanhamento. O estado de humor nos fala muito do temperamento de uma pessoa, né? Um humor mais tristonho, mais deprimido, um humor mais alegre, um humor mais irritável, entende? Então, algumas características do humor a gente começa a também saber, né? Uma outra coisa é a forma de pensar e de agir da pessoa nas suas questões de vida, né? Isso também traz informações sobre o temperamento. A persistência de alguns funcionamentos da pessoa, né? A pessoa, muito tempo, ela funciona daquele jeito. Sempre fui assim, sempre agi desse jeito, sempre pensei assim, né? Desde criança minha mãe já falava que eu era desse jeito, papapá. Isso às vezes indica temperamento, tá? E a dificuldade de mudar, né? Quando é muito persistente, aquele, né, aquele funcionamento daquela pessoa, né? Então aquilo é dela, ela já nasceu. Aí a gente pode falar, puxa, nasceu assim, né? E às vezes foi tão fomentado na casa construída, né, na formação da personalidade dela, isso foi reforçado, foi intensificado, como eu falei no início da live, e aí aquilo se manifesta sempre, tá? Ok? Vamos ver aqui. Uma pessoa que oscila muito o humor, ora feliz, ora triste, tá? Estão perguntando aqui, tá, gente? Então, uma pessoa que oscila muito o humor. Veja, a gente tem um temperamento, se isso é algo muito persistente, tá? Eu não sei teu nome aqui, então eu vou... R virtual aqui, assessoria. Então, assim, se você quiser compartilhar o nome, senão não tem problema, tá? Mas, assim, essa questão das oscilações, a gente tem um temperamento que chama instável. Aqui foi o primeiro que eu falei, né? Raquel, tá bom, Raquel, obrigada. Aqui em contrapartida com não reativo. Então, aquela pessoa que oscila bastante. Tem crianças pequenas que são assim, oscilam bastante, né? Então, se isso é algo muito persistente, às vezes tem a ver com o temperamento da pessoa, né? Tem a ver com o temperamento. E aí, ela pode aprender a lidar com esse temperamento, isso ter sido manejado bem na infância, pelos seus cuidadores e pais, e isso pode ter uma intensidade menor. A pessoa aprende também a lidar com isso, tá? Então, agora, se ela tem, vamos colocar um exemplo já aproveitando para já relacionar com a personalidade. Às vezes ela tem um humor mais instável, né? Porque tem um temperamento mais instável e ela vive, por exemplo, num ambiente onde também as pessoas são muito instáveis, né? Em termos de temperamento.
Então isso pode intensificar ainda mais essas oscilações. Então a pessoa está sempre, né, oscilando ali o seu humor, né, a sua inquietação, tá sempre uma hora tá bem, outra hora, né? Então a gente tem que olhar, tá? Mas como a gente está falando assim de ter alguns parâmetros para avaliar, a gente nunca pode avaliar, Raquel, de maneira isolada. A gente sempre tem que avaliar de maneira conjunta. Porque eu não posso dizer, é o temperamento da pessoa, tu entende? Não posso dizer, esse é o teu temperamento, então tu é uma pessoa instável de temperamento. Não, eu tenho que olhar a intensidade, o longo curso, se tem longo curso, tá? E aí uma coisa que eu acho que é importante, a história às vezes da família, como eu falei, porque é inato, né? Tem um fator genético aí, né? Uma coisa que nós psicólogos fazemos para vocês entenderem a questão das perguntas que a gente faz, por exemplo, mas como é que os psicólogos perguntam essas coisas para a gente, né, para investigar isso? Como é que eu vou saber, como é que eu vou pensar sobre isso de uma maneira que me seja mais educativo, mais psicoeducativo? Então, umas perguntas, eu separei 4 que a gente faz aqui. Como sua família diz que você era na infância? Às vezes, era super inquieto, uma hora estava bem, outra hora não queria mais nada, né? Super calmo, super tranquilo. Nossa, a gente combinava uma coisa, eu dizia que eu ia ali, que eu já ia, meu filho me chamava e dizia, eu já vou. Tá, mãe, eu espero, né? Tem criança aqui, ok, né? Só queria saber se tu estava aí, né? Mas tem criança assim, por que tu não veio? Eu te chamei. Ou começa a chorar. É mais irritável, mais ansioso, entende? Então a gente vai vendo. Então como é que a tua família te via desde pequeno? Então você já dá algumas informações pra gente. Você é uma pessoa de muito pouca energia. Isso é uma coisa que a gente pergunta também, né? Então você é uma pessoa mais passiva, mais agressiva, mais reivindicadora. Aqui não é agressivo de dar soco, de chutar, não é nesse sentido, tá? Você é mais otimista ou mais pessimista, né, em relação à vida? Então isso também é importante, porque isso às vezes tem a ver com o temperamento da pessoa, tá? Oi, Mari, querida. Que bom te ver aqui. Outra coisa também. Qual frequência você chora? Você chora muito? Não que não possa chorar, mas a gente vê se tem uma coisa mais melancólica, mais triste. Então a gente também pode investigar. Então eu falei só algumas perguntas aqui, tá, gente, para vocês verem como é que a gente vai mapeando e investigando isso. Mas tem que saber bastante da história da pessoa. Por isso que a psicologia a gente investiga todo o tempo, mas uma boa avaliação do nosso paciente quando ele chega é bem importante para a gente entender como é que é. A gente vai começar a entender muito como é que é, assim, ele fez escolha X ou Y na vida, por que ele está num relacionamento assim ou assado, por que ele não se relaciona bem com a família. A gente entendendo assim, o temperamento, como estruturou a personalidade da pessoa, o caráter, a gente entende muita coisa, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou algo aqui. Cris, cuidado com o rótulo e principalmente dizer isso para nossos clientes. Perfeito, a gente não pode sair dizendo, olha, tu tem esse tipo de temperamento. Não é a ideia. Na verdade, assim, a pessoa pode, alguns pacientes se interessam em saber e lidam bem com essas coisas, outras a gente usa muito para nós entendermos a dinâmica e auxiliar o paciente, a contribuir com o paciente para que ele consiga ter uma vida de qualidade, uma vida, né, com resultados bons, né, estar mais saudável. Mas assim, não é o conceito que vai, o diagnóstico, o conceito, né? E muito menos a gente rotular uma pessoa, não é legal, né? Então, quando eu trouxe essa live, é para a gente poder realmente se conhecer, né? E a gente conhecer, né? Principalmente para quem atende pessoas, para quem cria filhos, né? Ou na família, né? Enfim, a gente tem aí, a gente acaba se envolvendo, às vezes, né? Com a formação de uma criança, de uma maneira ou de outra, é tão importante isso, né, gente? Tá? Mas a gente tem que cuidar, sim, com esses rótulos, né? A gente não né? E dentro do consultório, dentro da prática clínica, tem todo um sigilo e tal, né? Mas se o paciente pergunta, ele tem direito de saber, né? E aí a gente fala, mas sempre com muita adequação, né? Não tem, veja que em nenhum momento eu falei de um cunho pejorativo ou, né, que vá desfazer a pessoa. Por isso que eu falei que temperamento não tem bom ou ruim, né? Temperamento não tem temperamento mal ou bom, né? É o jeito, é a forma com que o temperamento se manifesta e ele pode ser trabalhado, ele pode ser compreendido e lapidado, digamos assim, tá? Eu gosto de falar que se o temperamento, eu gosto de dar um exemplo que eu acho que é bacana, que o temperamento ele pode salvar uma pessoa. Mas como assim um temperamento pode salvar uma pessoa?
Num ambiente, por exemplo, né? Um ambiente assim, onde a criança ela é negligenciada, por exemplo, ela é punida com frequência, ela sofre algum tipo de, né, de negligência, de maus tratos e tal. E ela tem um temperamento, por exemplo, alegre ou mais agressivo no sentido de lutar pela vida. Às vezes ela vai ter aí alguns componentes como a resiliência, por exemplo, a força de vontade, que pode, o ambiente, por mais que ele venha, né, a casa ali, né, construída, não seja tão boa, tão positiva, de experiências traumáticas, ele consegue às vezes sair daquilo com mais facilidade por conta do temperamento. Entende? Às vezes intensifica o temperamento que é mais, que dá saídas para a pessoa, tu entende? Então isso é legal. Né? Esses dias eu estava numa entrevista e a moça falou, né? Ela disse assim, como eu sempre fui uma pessoa muito criativa, muito imaginativa, quando vinham as bombas assim na família, coisa assim, eu sempre consegui, sabe, sobrepairar e conseguir lidar melhor com aquilo. Isso tem a ver com o temperamento dela, tu entende? Então isso pode salvar sim uma criança, né? Para um adolescente, um adulto mais saudável, né? Mas aí temos que saber em qual dimensão que eu tô e poder trazer isso também para me ajudar a me entender, né? Mas é muito importante que a gente conheça a nossa personalidade. Eu vou falar já vou entrar na questão da personalidade, tá? Vocês entenderam como é que pode ser, assim, né? Pode salvar aí uma pessoa, né? Então, veja, e isso é tão certo, né, que, assim, por exemplo, pais de gêmeos, por exemplo, tem uma menina e um menino, né, um outro relato que eu vi de uma paciente, ela falando, fiquei grávida de um menino e uma menina, e era interessantíssimo, porque assim, a menina era super inquieta na barriga, se mexia pra caramba, né, e o menino não, era mais calmo e tal, aí nasceram, a menina era mais calma, mais agitada e o menino era, né, e agora já estão mais velhinhos, assim, mais de idade, assim, sei lá, uns 10 anos, a menina mais solicita mais, é mais demandante, chama mais atenção, é mais irritadiça. O menino é mais, assim, menos reativo, mais tranquilo, né? Mais otimista. Então, veja que interessante, assim, né? Tá? Então, veja, gêmeos, né? Então, assim, gêmeos tá ali, né? Ah, não, porque um tem 2, o outro tem 5 anos. Não, nasceram ao mesmo tempo e tal, né? Não são iguais, temperamentos diferentes. E, às vezes, assim, uma outra pergunta. Pode ter o temperamento igual, Dioneia? Pode. Mas a personalidade não vai se formar igual. Porque mesmo com temperamento igual, né, assim, quando vem para interação com o meio, já modifica, né? Às vezes vai se identificar mais com o temperamento da mãe, às vezes vai se identificar mais com o temperamento do pai, mesmo que os dois irmãos tenham o mesmo temperamento, gêmeos ou não, né? Porque a personalidade vai começar a fazer essa transformação e cada um vai reagir de uma forma. Por isso que somos únicos, né? Que é uma coisa que eu sempre falo e é por aí mesmo, né, gente? Tá? Então as demandas são diferentes, mesmo que o temperamento seja igual, tá? Então lá vamos falar de personalidade para vocês entenderem. Gente, vou dizer para vocês, quase 15 para 6, loucura. Mas assim, a gente já falou uma boa parte aqui mesmo do que eu queria trazer para vocês, porque o temperamento é bem importante a gente entender. Então vamos lá, personalidade. A gente falou de temperamento. O nosso temperamento, então, nós já nascemos com ele e ele vai trazer as nossas demandas emocionais, as nossas necessidades emocionais, que é a primeira coisa que a gente começa a fazer, e é o primeiro canal que está aberto, né? Porque a gente não tem ainda nossa cognição preparada, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com a parte, essa área do cérebro que desenvolve a questão de identificar, de discriminar, de entender a questão do raciocínio lógico. Então a gente tem um emocional aberto e a gente vai sentindo um monte de coisas. Então a gente já está formando a nossa personalidade. Né? Então as nossas necessidades emocionais elas partem do meu temperamento, de como que eu reajo em termos de temperamento. Então ela vai formando necessidades e eu vou vivenciando com a minha família, com os meus cuidadores. E a partir dessa criação, né, dessa interação com o que está à minha volta, né, eu vou formando, então, constituindo meu tipo de personalidade. Né? Então eu posso ter uma personalidade mais saudável, melhor estruturada, que eu já vou dizer como é que se caracteriza, e uma personalidade mais disfuncional, né? Às vezes caminha para algumas doenças de personalidade, transtorno de personalidade, sim, né? Algumas pessoas têm transtorno de personalidade, né? E isso tem muito a ver com a infância, tem tudo a ver com a infância, com a formação da criança, e que também tem a ver com o temperamento, de como foi lidado o temperamento, né? Dentro do seu desenvolvimento de personalidade. Então, aqui o que acontece?
No momento que eu tenho um temperamento X, aí eu vou trazendo demandas. E essas demandas são ou não atendidas, as necessidades emocionais de uma criança melhor ou pior atendida, né? Ou com pais muito exigentes, ou pais muito punitivos, ou pais muito permissivos, né? Que não tem um equilíbrio, logo eu não vou ter uma personalidade às vezes tão equilibrada, certo? Tão saudável. Tá dando para entender, gente? O que acontece? Experiências traumáticas, experiências positivas, que seria o contrário, vai dando esse arranjo. Quer dizer, eu construo a casa no terreno, que é uma casa bem estruturada, com material bom, né? No sentido, assim, da analogia, tá, gente? Então, assim, mais preparada, esclarecedora, acolhedora, né? Que protege adequadamente a criança, as suas necessidades emocionais, o medo, a carência, o afeto e tudo mais, as inseguranças, eu vou ter uma casa mais segura em cima do meu terreno. Agora, o contrário disso, uma criança que é abandonada, uma criança que é negligenciada, uma criança que é maltratada, uma criança que é punida por tudo que ela faz, porque não, tem que punir, não fez direito e tal, muito exigida, ela vai trazer alguns traços de personalidade mais desse tipo. E isso acaba desregulando muito a pessoa. E aí vem o sofrimento psíquico, o sofrimento psicológico. Tá dando para entender, gente? O caminho, como é que a coisa vai? Então, o temperamento como base, a criação dos pais, como é que ele é criado, desenvolvido, como é que ele é manejado. Por isso que eu digo, quem quer ser pai, quem quer cuidar, quem quer formar crianças, seja na escolinha, tem que se preparar, tem que saber o que está fazendo. Porque senão não pode ser um estrago, gente. É um estrago na vida de uma pessoa, né? Não é às vezes um erro, uma falha, porque ninguém é perfeito, mas às vezes a recorrência do formato. Por isso que eu digo, os pais, eles têm que conhecer como eles são. Qual o meu temperamento? Sou mãe. Como é o meu temperamento? Janaí, qual é o teu temperamento? Tem que saber. Importante atrás disso, gente. Por isso que eu falo, eu posso ser chato quando eu falo isso, mas o autoconhecimento é fundamental. Né? Eu nem preciso de uma terapia para me conhecer, mas o que eu posso fazer para me conhecer e me autodesenvolver? Né? Eu saber o meu temperamento, como é que estrutura a minha personalidade, quais são às vezes as minhas estruturas mais disfuncionais e que eu posso passar isso para o meu filho, isso vai atrapalhar a vida dele, entende? Então eu preciso me conhecer para poder ter realmente condições, né, de poder cuidar de alguém, né? Então a gente sempre fala isso, né? Não estou falando de ser perfeito, de forma alguma, mas de ser alguém que realmente possa estar preparado para cuidar de outro alguém, né? Então, o que acontece? Isso que eu falei do temperamento, das necessidades e da forma com que eu sou acolhida, como é que eu sou manejada, como é que eu sou entendida, compreendida, né? Dentro da minha formação, da minha personalidade, do 0 mais ou menos até os 6, 7 anos, ali que se forma fortemente, isso vai me constituir, né? Para algo mais funcional e algo menos funcional. E é isso, tá aí a minha personalidade formada, tá? Então a gente sabe, pessoas muito maltratadas, pessoas que sofreram muito, que, por exemplo, violência doméstica, abuso de qualquer tipo, e com muita intensidade, muita recorrência, provavelmente nós vamos ter aí mentes mais patológicas, mais, né, frágeis, que vão precisar de mais ajuda, né? Então, assim, terapêutica, enfim, tratamentos, medicação, né? Então, é muito importante a qualidade, né, do ambiente onde a gente é constituído, é muito importante. Ok, gente? Deu para entender um pouco da personalidade? Tem um pouco mais, assim, que eu queria falar para você, né? Então, assim, a personalidade é como eu me relaciono com o meio, né? É a minha relação com o que está fora de mim, né? E aí, então, assim, como é que ela configura? Através das memórias emocionais, as minhas experiências emocionais, as minhas experiências cognitivas, quer dizer, quando eu aprendo a interagir, que eu já sei pedir, que eu já sei falar, né? Então, que eu já sei me manifestar, tudo isso vai constituindo a minha personalidade, tá? Eu acho que é isso. Eu quero falar para vocês também, vamos ver aqui o nosso tempo, sempre cuidando, 10 minutos já, 12 minutos só. Um adulto saudável, o que é? Né? Mas o que é um adulto saudável? Um adulto saudável é aquele que frustra, é aquele que aceita ser feliz, é aquele que lida com seus medos, mas não tem um apavoramento, mas aceita o seu medo, pede ajuda, se sente satisfeito, se coloca em possibilidades, né? Então, a gente está falando de um adulto saudável, tá? Um padrão saudável de uma pessoa saudável e bem, tá?
O que seria um adulto disfuncional, um adulto desadaptado? Assim, gente, tem graus, tá? Então a pessoa assim, então a pessoa é doente ou não é doente, não é desses termos que eu tô falando, mas a pessoa pode estar mais saudável, então ela tem um equilíbrio aí, né, com as coisas, né? Então ela sofre, mas ela consegue superar aquele sofrimento, ela, né, às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vai e vai bem. A pessoa, quando ela está mais funcional, mais adaptada, ela demora mais, ela tem mais dificuldade, ela sofre muito, ela evita, né? Ela tenta compensar suas coisas, às vezes tentando ser maravilhoso, porque na verdade esperam isso dela, e isso é uma crença que ela tem formada. Então é um padrão mais adaptado, com mais dificuldade no seu desenvolvimento, entende? Aí começa às vezes a escolher parceiros que não são legais, tem problemas no trabalho, então começa a ter várias dificuldades aí, isso no campo da personalidade, tá? Vou falar alguns tipos mais assim desadaptativos, mais disfuncionais. Por exemplo, uma pessoa muito exigente, muito inflexível, né? Uma pessoa muito dependente, insegura, tá? Tô falando muito aqui. Uma pessoa muito arrogante, narcisista, prepotente, né? Então aí a gente pode ver que tem algumas questões aí que não foram bem estabelecidas na infância, na formação dessa personalidade, tá? Uma pessoa mais indisciplinada, mais inconsequente, mais irresponsável, né? Uma pessoa muito inibida, muito tímida, né? Às vezes tem um temperamento mais tímido, foi muito privada, às vezes, da sua manifestação emocional, da sua espontaneidade. Ela pode vir a ter uma personalidade mais inibida, mais travada, e isso impossibilita ela, às vezes, de avançar na vida? Pode, tá? Gente, tá dando para entender a ligação disso e como é que se constitui a personalidade? Ah, olha, podemos fazer outras lives depois e aprofundar mais nisso, tá? Então, assim, é muito conteúdo pra gente também clarear tudo aqui. Eu queria trazer uma ideia disso pra vocês aqui no Minuto Terapia, tá? O caráter, então, pra gente finalizar. O caráter é formado pela nossa moral, né? Pelos nossos princípios, né? Então, assim, é uma forma constante de a gente agir e reagir diante das situações da vida, né? O caráter, ele tem a ver com a índole de uma pessoa, tá? É a sua força de vontade, né? A firmeza que ela tem diante das situações, de se colocar sim ou não, posso, não posso, quero, não quero, devo, não devo, né? Então eu digo que o caráter também é um tempero daí dessa personalidade somada com esse temperamento lá, né? Então ele vem para dar também essa qualidade, tá? Ou não, né? Para nossa personalidade, para nossa manifestação com o meio. Né? Então a pessoa tem mau caráter ou tem um caráter bom. Não se fala isso, a pessoa é mau caráter ou é um bom caráter, né? Isso faz muito sentido, tá? Então o caráter ele tem a ver com as nossas atitudes e tem a ver com nossos valores, né? Então há quem diga, tá, gente, que claro que o caráter também é uma manifestação de autoproteção e tal, né? A pessoa se reage, né, com a vida de determinada forma, ou é mais agressivo, antiética ou imoral. Né? Mas e há quem diga que não tem a ver, que assim, não pode mudar um caráter. Eu digo para vocês que tanto uma personalidade ela pode ser remodelada, reconfigurada, né? No momento que ela é tratada, que ela é desenvolvida de uma outra forma, né? Reparada de alguma forma, e por isso que a terapia funciona muito, quanto o caráter de uma pessoa, entende? Então eu posso, não vou mudar o meu caráter? Eu posso mudar o meu caráter, entende? Então, assim, o caráter vem aí para fazer o fechamento. Eu digo que é a cerejinha do bolo, ou não, né? Então, a gente precisa aí entender bem esses três aspectos do nosso estado psicológico, né? E poder, então, cuidar muito, né, do nosso temperamento, conhecendo como é que é a nossa personalidade, né? E a questão do caráter também que eu escolho, né? Eu digo assim, eu entendo como assim uma tendência também, porque às vezes a pessoa é muito maltratada, ela pode ter um caráter que é ruim ou que é maldoso, sim, pode, né? Mas isso também pode ser refeito, né? Isso pode ser reavaliado pela própria pessoa e reconfigurado, né? Eu acho que sim, precisa de bastante, às vezes, tratamento, quando a pessoa tem um caráter que é duvidoso, né? Que é malévolo, né? Que é socialmente inaceito, né? Inaceitável, mas eu vejo que se a pessoa quiser, ela pode modificar, tá? E tudo, isso é o bom, né? Que a gente possa mudar a nós mesmos, na medida que a gente se conhece, que a gente tem a oportunidade de ver onde que a coisa descompensa, né? Para fazer o que a gente chama de autorregulação emocional, entende? Então, eu tenho esse apanhado de informações sobre mim, me conhecendo, me entendendo, né? Vendo qual é o meu terreno, qual é a casa que eu
que foi construída, que foi me ajudada a construir, que eu construí, né? E que quando a gente é adulto, a gente é responsável por essa casa, né? E como que eu me manifesto, né? Entende? Qual é o tom que eu tô dando nessa constituição que eu fiz de mim, né? Como sujeito, como indivíduo, tá? Gente, eu acho que é isso, sim, que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Eu acho que é isso, sabe, gente? Não sei se tem alguma pergunta. Nós temos aí mais uns 5 minutinhos, uns 4, 5 minutinhos. Eu não sei se ajudou a clarear para vocês. Eu espero, sim, sinceramente, que tenha ajudado de alguma forma, tá? Vocês a entenderem um pouco mais esses conceitos. Às vezes fica um pouco teórico, né? Um pouco assim, né? Bem voltado à psicologia. Mas essa live que eu faço sozinha é para trazer informações sobre a psicologia, sobre a psicoterapia, né? Sobre a terapia em si, como é que ela funciona, como é que a gente trabalha, né? Para a pessoa, porque isso tudo rola, né? Dentro de um setting terapêutico, né? Dentro de um espaço terapêutico, são esses assuntos que rolam, né? Esse autoconhecimento, essa autoinvestigação, essa melhoria, né? Da nossa saúde mental, né? Do nosso estado emocional, para que a gente consiga ter mais condições de viver com mais qualidade, né? Com mais harmonia, né? Com mais saúde no todo, porque a saúde mental está muito ligada com a saúde física também, né? Então, às vezes a pessoa está estourada fisicamente porque ela está estourada emocionalmente, né? A psicossomática já fala disso, né? Há muito tempo. Então, a gente precisa estar bem, né? Com a nossa mente sã, né? E aí eu vejo que no quarto escuro a gente não sabe onde a gente pode esbarrar, né? Quando a gente já sabe o que tem dentro daquele quarto que eu preciso entrar, mesmo que ele esteja sem luz, né? Eu já sei onde está isso, onde está aquilo, eu vou conseguindo andar mais tranquilamente. Agora, quando eu não sei nada, eu posso cair, eu posso machucar, eu posso me perder, eu posso sofrer, né? E aí eu vejo que é muito importante a gente se conhecer, tá? E aí, por isso que eu trouxe esse tema para vocês, né? Pra gente poder realmente se situar em nós mesmos, né? E aí, muito importante que a gente também possa entender o temperamento das pessoas que estão à nossa volta, entende? Entender como é que elas funcionam, por que elas são assim, de onde que vem determinados comportamentos e atitudes, né? De onde que vem esse padrão de pensamento, né? Quando que uma pessoa precisa de ajuda e que eu preciso então entender para poder, olha, busca auxílio, poxa, eu entendo que isso funciona de determinada forma, né? Hoje eu descobri isso em mim, eu vejo que ninguém é igual, mas quem sabe você também faz isso, né? Então, ajuda a gente a conviver melhor com as pessoas, tá, gente? Então, eu acho que é isso. Gente, tudo bem? Vocês estão quietinhos demais, gente. Onde é que vocês andam? Ok, gente, é isso aí. Alguma pergunta? Eu tenho 2 teorias quando eu dou uma palestra, assim. Quando eu dou uma aula, o pessoal entendeu tudo, o pessoal não entendeu nada. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, que tenha ajudado vocês a se olharem, né? A olharem à sua volta, né? E digo assim de coração que estou à disposição, né? Podem me perguntar, entrar em contato, independente de qualquer coisa, Leonéia, eu assisti tal tema, o que tu acha disso? Tu poderia me dar uma orientação? O que eu posso fazer? Estou muito disponível para isso, gente. Tá bom? Quero agradecer a participação de todos vocês, né? A gente está realmente no nosso finalzinho aqui, não quero cair aqui, né? De repente, acho tão chato. Quero agradecer aí, né, o pessoal que ficou até o final, tá? E dizer que semana que vem a gente tem live, né? E a Roberta vai estar com a gente de novo na live. A gente vai estar falando do tema da semana passada, dando continuidade sobre dependência, insegurança, estado de vulnerabilidade, fracasso, medo do fracasso. A gente vai estar falando, eu e a Roberta, semana que vem, no Minuto Terapia, tá? Sobre esse tema. Eu vou estar divulgando nos meus stories, para vocês irem acompanhando. No mais, é isso. Eu desejo um sábado maravilhoso para vocês, um ótimo descanso. Aproveitem, tá? Fiquem bem, se cuidem, se protejam, tá? E mais uma vez, obrigada. Beijo, gente.